Olá pessoal, vamos agora iniciar nossa aula de número 9, dando continuidade a uma sequência de vídeos que abordarão as estruturas de controle ou nossos controladores de fluxo, como ficou estabelecido as duas nomenclaturas na videoaula anterior. Nessa aula especificamente a gente vai estar resolvendo um exercício de uma complexidade um pouco maior a respeito de estruturas condicionais, que foi foco da nossa aula passada. E esse exercício de hoje ele consiste basicamente em a gente resolver um determinado problema que nos provoca ter que utilizar estruturas condicionais aninhadas ou encadeadas. Ambos os termos se referem ao mesmo tipo de estrutura e consiste em a gente colocar uma estrutura condicional dentro da outra para somente dessa forma a gente conseguir resolver um determinado problema. O problema que eu selecionei para a gente estar enfatizando esse tipo de possibilidade, que não só é ofertado pelo MATLAB, mas por várias linguagens de programação, ele consiste de um problema mais voltado para a solução de um problema lógico, e ele diz o seguinte: ele pede para a gente implementar um algoritmo que lê dois números, e dessa forma a gente vai imprimir a divisão do maior pelo menor. E caso o maior seja um número par, verificar ainda se ele é positivo ou negativo e dessa forma alertar. Para estar resolvendo esse problema, a gente vai sistematizar a solução dividindo ele em problemas menores. Então, dessa forma, eu começo propondo que a gente primeiro faça a leitura desses dois números pedidos pela questão e verificamos quem é o maior e já imediatamente pedimos a divisão dele pelo valor menor. Então, vou voltar aqui ao MATLAB, vou abrir um novo script. Vou ter que começar nosso programa já criando uma variável que eu vou chamar de N1 ou número 1, para ficar assim mais direcionado ao propósito, que é justamente a gente entregar essa variável número 1 o retorno que o usuário vai propor para um primeiro valor, ou seja, um número 1 em si. Então, vou colocar digite o primeiro valor. Vou repetir a mesma estrutura, então copiar tudo, colar, Ctrl+C, Ctrl+V, mudando apenas o nome da nossa variável de num1 para num2, já associando aí essa variável ao segundo número que o usuário vai digitar. Então digite o segundo valor. Uma vez que nós já temos os dois valores guardados, respectivamente na variável num1 e num2, vamos então iniciar a nossa estrutura de condicional aninhada. Mas antes disso, vou voltar aqui um pouquinho ao passo anterior e introduzir aqui os comandos de limpeza de console, ou seja, limpeza de comando de Windows, e também vou deletar as variáveis que porventura o MATLAB já tenha guardado durante essa utilização da plataforma. Então, como de praxe, CLC e Clear All, respectivamente. Certo. Dando continuidade à resolução daquele nosso problema, ele é muito claro quando diz o seguinte: leia dois números, já fizemos isso, e imprime a divisão do maior pelo menor. Dessa forma, primeiro eu vou ter que identificar quem é o maior dos dois, se é o num1 ou se é o num2. Para fazer isso, eu vou utilizar a estrutura condicional, já introduzida sua estrutura na aula passada. Já vou chamar o end, que encerra a nossa estrutura condicional. Como vamos testar dois números para verificar qual deles é o maior, eu proponho que no if a gente teste a condição do num1 ser maior que o num2. Caso isso seja verdadeiro, a gente vai estar realizando aqui a interpretação de alguns comandos. Mas antes disso, eu sugiro que, para ficar um pouco mais organizado o desenvolvimento do nosso código, a gente já inicie a verificação
do num2 ser maior que o num1, já que essa é uma possibilidade que existe. Então, para fazer isso, eu vou abrir a estrutura, a complementação dessa nossa estrutura if, chamando o else if e entregando a ele exatamente a possibilidade do num2 ser maior que o num1. E como todos vocês sabem, nós temos também a opção dos dois valores serem iguais. Então, como ela vai ser a última opção lógica, essa última opção lógica eu vou entregar a nossa complementação else. Então, só revisando, se o num for maior que o num2, ou seja, o primeiro número for maior que o segundo, vamos fazer os comandos que vão ficar entre if e else if. Caso o num2 seja maior que num1, então vamos realizar todos os comandos que tiverem entre o else if e o else. E como a última opção lógica que sobra é de os dois valores serem iguais, tanto o primeiro número quanto o segundo serem iguais, eles caem automaticamente no nosso else. Então todos os comandos que estiverem aqui, a partir do momento que isso for verdadeiro, vão ser executados então os comandos que vão estar entre a linha 10 e a linha 12. A nossa questão ela pede para a gente verificar qual deles é o maior e fazer a divisão do maior pelo menor. Então, dessa forma, eu já seguindo aqui a estrutura que a gente acabou de criar, se o num1 for maior que o num2, então eu vou pegar a resposta. Eu vou criar justamente uma variável bem intuitiva para esse propósito. Vou criar uma variável resposta. Eu vou fazer ela armazenar o quociente de num1 por num2. Só alterar aqui a orientação da nossa barra. Num1 dividido por num2. Barra correta. Tinha cometido um equívoco. Num1 dividido por num2. Lembrando aí que se eu alterar a orientação da barra, colocar essa barra, eu terei então o num1 sendo o divisor em vez de dividendo. Ou seja, vai ser o denominador em vez de numerador. E esse não é o propósito. Então, vou retornar a barra anterior. Pronto, dessa forma num1 é numerador, num2 é denominador. Na sequência, como ele pede para a gente mostrar a divisão, então vou dar aqui um disp que mostra essa o dado armazenado sobre a nossa variável resposta. Ok, mas caso o num2 seja maior que num1, então a gente deveria ter feito o inverso, ter dividido o num2 pelo num1. Eu vou aproveitar essa mesma estrutura que já está criada entre as linhas 7 e 8, vou copiar elas, vou colocar embaixo e colar. Só que alterando aqui, trocando o num1 por num2 e vice-versa, porque agora o num2 está sendo maior, então é ele que vai ser dividido pelo num1. E dessa forma a gente continua mostrando a nossa resposta. Ok, pessoal. Vou voltar aqui ao nosso problema. E essa primeira parte do problema já está resolvido, né? Implemente um algoritmo que lê dois números e imprime a divisão do maior pelo menor. Para a gente complementar essa primeira parte, falta só a gente alertar o usuário caso não haja um número maior de fato, ou seja, os dois valores sejam iguais, que é justamente a opção que recai sobre o else, a última opção lógica que recai sobre o else. Então, dessa forma, eu vou alertar o meu usuário que os dois valores são iguais. Então, valores iguais. Pronto. Já alerto aí que eu tenho valores iguais. Então, eu vou até complementar dizendo o seguinte: os dois valores são iguais. Então, o usuário já vai entender que não há porquê, na verdade, fazer a divisão de um pelo outro se isso foge à lógica do nosso problema. Ok, vou voltar aqui ao exercício. O problema continua propondo o seguinte: caso o maior seja um número par, verificar se ele é positivo ou negativo. A segunda parte da solução
eu vou considerar que a gente verificar se o nosso número ele é par ou não, já que o problema diz assim, caso o maior seja um número par, verificar se ele é positivo ou negativo. Então, a primeira parte do problema eu resolvi, foi até o nosso ponto. Agora eu vou, na sistematização, eu vou adotar agora que essa segunda seja a segunda parte da implementação, onde a gente vai verificar se esse número maior ele é par. Então vou voltar ao MATLAB. Como no if eu estou dizendo que o num1 ele é maior que o num2, então eu preciso verificar se ele de fato é par ou não. Para mim fazer isso, eu vou ter que abrir uma nova seleção, uma nova estrutura condicional para estar verificando se ele de fato é par ou não. Então, para isso, vou abrir aqui um novo if. Já vou colocar o end para não esquecer, é sempre uma boa prática. Vou retirar essa linha vazia. E essa verificação de se o num1 ele é par ou não, a gente consegue fazer muito facilmente com a utilização da função ren, onde essa função ela recebe dois argumentos. O primeiro vai ser o nosso número 1, nosso num1, já que a gente está adotando que ele é maior que num2, então por ele ser maior, ele é quem deve ser testado se é par ou não. A função ren ela pede dois argumentos, o número a ser testado se é par ou não, e o segundo valor vai ser o 2, porque se o retorno da nossa função ren, ou seja, o resto da divisão de num1 por 2 for igual a 0, significa dizer que o nosso número ele é par. Caso contrário, o nosso número seria ímpar. Então, adotando aí que o num já é o maior, isso foi testado na primeira condicional, na primeira parte da estrutura condicional, no if. E agora eu verifico, através da função ren, se esse número ele é par. Pegando aí, comparando o resto da divisão do num1 por 2 e verificando se é igual a 0. Caso seja verdadeiro, beleza, eu tenho um número par. Então eu só devo alertar agora que o meu número ele é par. Então, um número par. Ok. Vou reproduzir o mesmo raciocínio e alertar caso ele não seja par, né? Ele vai ser ímpar. Então, como é uma situação binária, a gente só tem essas duas opções, eu não preciso utilizar o else if, né? Basta utilizar o else. E aqui dentro eu vou alertar que o número ele vai ser ímpar. Então posso até copiar essa estrutura e colocar número ímpar. Número ímpar. Ok. Vou voltar aqui ao nosso problema. Caso o maior seja um número par, verificar se ele é positivo ou negativo e alertar. Então, verificar se ele é positivo ou negativo e alertar. Já verificamos se ele é par. Agora vamos verificar o caso positivo ou negativo. Eu vou complementar logo tudo em relação ao num1 e depois a gente faz as mesmas verificações para o caso do num2 ser o maior, ou seja, ser maior que o num1. Então vamos complementar aqui a nossa solução, já propondo agora a verificação de um número par ser positivo ou negativo. Então já verificamos que ele é par aqui dentro da estrutura if. Agora eu vou abrir uma nova condição onde eu testo através dela se esse nosso número ele é positivo ou negativo. E isso é muito simples. Basta eu pegar esse nosso número e verificar se ele é maior que 0. Caso ele seja maior que 0, eu já sei que além de par, o nosso número também é positivo. Então vou colocar o alerta dizendo que o número é positivo. Número positivo. Número par,
exclamar número positivo. Ok, mas existe o caso desse número ele ser menor que zero e também existe o terceiro caso que ele pode ser igual a zero. Então eu vou propor o seguinte, que no else if eu teste a condição desse num1 ser menor que zero. Porque aí dessa forma eu vou ter que o nosso número, ele então vai ter que ser classificado como um número negativo. Então, se o num1 é maior que zero, então vou alertar que ele é positivo. Se o num1 for menor que zero, então vou alertar que o número é negativo. E a última opção lógica que resta vai recair sobre o else, que é exatamente o caso do nosso num1 ser zero. Então, dessa forma, eu vou alertar que o nosso número ele é zero. Então, número igual a zero. Ok, então verifiquem que a gente já utilizou uma estrutura condicional para verificar quem era o número maior, se era o primeiro número digitado ou o segundo, adotando que o primeiro número, digitado foi o maior, a gente fez a divisão dele pelo menor e então mostramos o valor do quociente. Na sequência, verificamos se esse número maior, ou seja, o num1, ele era ou não, se o resto da divisão dele por 2 era ou não igual a zero. Porque caso o resto da divisão fosse igual a zero, nós teríamos o número maior, além de tudo, sendo par. Na sequência, uma vez que já confirmamos que, adotando que a confirmação desse número ser par, ela foi verdadeira, a gente teve de fato essa confirmação, é isso que eu quero dizer, a gente verificou se esse nosso par ele era ou não maior que zero, para dessa forma alertarmos que ele, além de ser par, também era positivo. E aí testamos todos os casos contrários também, todas as outras possibilidades. Mesmo sendo par, ele poderia ser negativo, a qual eu verifico com esse else if essa possibilidade dele ser negativo. E ainda a possibilidade dele ser igual a zero, que recai sobre o else por ser a última opção lógica que sobra. Beleza, nós fizemos todas as verificações em relação adotando que o num1 fosse o maior, que foi justamente o que foi testado dentro do nosso if. Devemos agora complementar o nosso programa adotando a possibilidade de o num2 ser de fato maior. Caso esse num2 seja maior, nós já fizemos aqui a divisão do maior pelo menor e já mostramos. Mas falta a gente verificar se o número é par e se ele vai ser positivo, negativo ou igual a zero. Eu posso me dar o luxo de copiar toda essa estrutura, começando da linha 9, até esse nosso end. Mas é muito perigoso, eu vou simplesmente pegar, copiar e colar aqui embaixo, porque eu posso cometer deslizes na hora de estar substituindo a minha variável no 1 por 2. Então, para a gente até acabar treinando mais a montagem dessa lógica e a utilização dessa estrutura aqui aninhada, eu vou redigitando tudo novamente. Então, uma vez que eu já fiz o quociente e mostrei, aqui em cima o passo seguinte foi verificar se o nosso num1 ele era de fato, ou seja, se o nosso número maior, se ele era de fato par ou não. Então, para isso, aqui nessa nossa segunda parte do código, o num2 está sendo maior. Eu vou verificar agora se ele é par ou não. Vou abrir a nossa estrutura condicional, vou encerrar ela para não esquecer. E se esse nosso num2 está sendo maior, eu preciso verificar se o resto da divisão dele por 2, ou seja, se o rem para num2 como argumento e 2 está retornando 0,
Se o resto da divisão retornar 0, então o meu número é par. Aí eu só preciso alertar. Então, número par. Perdão, pessoal. Número par. Na sequência, eu tenho o caso contrário, né? O meu número pode não ter esse retorno igual a 0 do REM. Então, eu vou criar aqui a opção else. Então, nesse caso, vou precisar alertar, vou copiar, que o meu número é ímpar. Então, se o resto da divisão dele não for igual a 0, do num 2 por 2 não for igual a 0, então significa dizer que ele é ímpar. Por se tratar de uma situação binária, o else já carrega essa segunda opção lógica, que é a última opção lógica. Beleza, mas no caso dele ser par, o nosso programa tem que verificar ainda se esse número, vejam aqui em cima, ele é positivo ou negativo e ainda tem a opção dele ser igual a 0. Para fazer essa verificação, eu tenho que abrir mais uma estrutura condicional, vou já encerrando ela para não esquecer, e vou verificar se esse nosso número, que por hora está sendo maior, o num2, ele é maior que 0. Caso ele seja maior que 0, vamos alertar que o número é positivo. Número positivo. Mas, como temos a opção dele ser negativo e também igual a 0, são 3 opções lógicas, então eu vou colocar o num2 dentro do else if, sendo menor que 0. Vou testar essa opção e caso isso ocorra, eu vou alertar que o meu número ele é negativo. Então, número negativo. E a última opção, que é a do nosso num2 ser igual a 0, eu vou deixar para o else e vou simplesmente alertar que o nosso número é negativo. Opa, perdão, o nosso número é igual a 0. Certo, pessoal? Então, vejam que para a solução desse problema eu não tive uma preocupação grande sobre elaborar textos e nas strings das respostas que eu obtivesse, eu colocar os números para estarem aparecendo, tanto o meu num1 ou o meu num2, ou mesmo a resposta da divisão deles, porque a ideia é a gente treinar essa estruturação aqui de estruturas condicionais aninhadas ou encadeadas. Então, para a gente finalizar esse nosso primeiro exercício, eu vou pedir agora a execução desse nosso código para testar se o nosso raciocínio foi bem sucedido. Então, vou executar, vou estar salvando como condicional aninhada. Vou salvar. Nosso código já vai funcionar. MATLAB deu uma demorada aqui, mas vamos aguardar. Opa, pronto, o programa já está funcionando. Digite o primeiro valor, eu vou colocar 12. Vou dar Enter, vai vir o pedido do segundo valor, vou colocar 10. Então, pessoal, quando eu confirmar, como o meu primeiro valor, ou seja, o nosso num1, olhando aqui a ordem da implementação, o nosso num1 estará sendo maior que o num2, então a sequência que eu vou, a sequência de estruturas que o MATLAB vai interpretar vai ser essa primeira sequência aqui e não vai executar, portanto, essa segunda parte do nosso código. Vou dar Enter. Vejam aqui o quociente que a gente pediu para mostrar com esse disp da linha 8. E o nosso maior número ele foi classificado como par e
também positivo. Vou reexecutar aqui o nosso código e vou trocar os nossos números. Eu vou colocar o primeiro agora sendo, além de menor, um valor negativo. Vou colocar 10, menos 10. Eu vou colocar o segundo agora sendo também negativo, só que com o valor menos 2. Então, pedir execução. O nosso número maior dessa vez é o segundo digitado, ou seja, nosso num2 está sendo o valor maior. E a classificação dele aqui já foi feita a divisão. Então a gente dessa vez não executou essa primeira parte do nosso programa e na verdade executamos a segunda, onde o num2 era maior que no num1. Então, por se tratar de números negativos, vocês sabem que o menor em módulo nesse caso vai ser o maior valor. Então fiz a divisão dos dois, fiquei com menos 2 dividido por menos 10, nosso resultado então 0,2. O nosso menos 2, por ser maior, eu classifiquei ele como par e na sequência também como negativo. Então vejam que nosso programa funcionou como esperado. Pessoal, então aqui eis um exemplo de estrutura aninhada, estrutura condicional aninhada. O propósito do exercício era justamente para a gente treinar a construção desse tipo de estrutura. Lembrando que essa estrutura condicional só vai ser executada a partir do momento que essa daqui já foi executada e retornou verdadeiro, e essa mesma só foi executada porque essa primeira condicional já tinha sido executada e retornado verdadeiro. Quando a primeira condicional não retorna verdadeiro, então nenhuma das outras condicionais vai ser executada. Nosso programa já passaria então para a linha 22. Se ela retornasse falso, então a gente recairia na última opção, que já está na linha 37, que era dos dois valores serem iguais. Então, para provar aqui o funcionamento de toda essa lógica, vou pedir aqui a execução novamente e testar dois valores iguais, 3 e 3. Então, os dois valores são iguais, a gente recaiu lá sobre o nosso else. Para finalizar essa videoaula de hoje, eu vou voltar a um antigo exercício que a gente tinha proposto uma solução na aula de número 5. O nome desse exercício era raízes função Q. Vou abrir ele aqui do lado. Esse nosso programa ele consistia em a gente pedir os três coeficientes da função quadrática e calcular o valor de delta para ela na sequência resolver os valores de x1 e de x2, por último mostrar através desse nosso fprintf. Uma vez que a gente já estudou agora as estruturas condicionais, na verdade especificamente a estrutura condicional if, nós já temos como aprimorar um pouquinho esse nosso código. E uma vez que tenha sido calculado o valor de delta, a gente realiza classificações a respeito desse valor. E a gente pode classificar o delta como maior que zero, menor que zero e igual a zero. Sendo que para cada um desses valores, como já é conhecido por todos vocês, a gente vai ter o cálculo das raízes para, por exemplo, delta maior que zero, eu vou ter que de fato calcular as duas raízes e exibir os valores delas, mais um delta menor que zero. Se a minha solução ela estiver presa dentro do conjunto dos números reais, eu não vou ter então uma solução para esse tipo de problema. E tem o terceiro caso, que é o delta igual a zero, e nele tanto meu x1 quanto meu x2 vão ser valores iguais, ou seja, meu x1 vai ser igual ao meu x2. Então a gente vai melhorar um pouquinho esse nosso script, fazendo essas classificações do valor de delta e propondo uma solução um pouco mais organizada nesse sentido. Então já vou começar aqui a partir da linha 10, a partir do momento onde já foi calculado o valor de delta, e vou acrescentar aqui o seguinte teste de condição. Já vou abrir o end, já vou encerrar para não esquecer.
abrir o if, perdão, encerrar com o end para não esquecer de fechá-lo na sequência. E se esse nosso valor de delta, que foi calculado na linha 9, se esse delta ele foi menor que 0, eu vou alertar ao meu usuário que o nosso programa não tem solução, considerando aí que o conjunto para a solução dessas nossas conjunto para a solução das raízes, ele é o conjunto dos números reais. Então, vou alertar da seguinte forma: para o conjunto dos números reais, este problema não possui solução. Ou poderia ter resumido tudo isso para não há solução real. Em números reais, esse problema não possui solução. Vou exclamar. Certo, mas, como foi comentado, o nosso delta ainda pode assumir outros dois valores. Eu posso ter um delta igual a 0. Então, vou testar essa condição com o else if. Caso nosso delta, se o nosso delta for igual a 0, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Então, nesse caso, eu apenas vou calcular o valor de uma delas, vou copiar toda essa linha, vou colar aqui dentro e posso já construir aqui a nossa saída de tela, fprintf, dizendo que as duas raízes são reais e iguais. fprintf raízes reais e iguais, e na sequência dizer qual é o valor delas. Então, raízes reais iguais, vou dizer aqui que o meu x1 é igual ao meu x2 e ambos são iguais. Vou fazer aqui a chamada do valor da nossa variável x1. Vou delimitar duas casas decimais, então por isso ponto 2, e aqui vou dizer que a nossa variável, que eu quero mostrar o valor dela, é o nosso x1. Então, se o nosso delta for igual a 0, a gente vai calcular apenas o x1, porque a gente já sabe que o x1 é igual ao x2 e ambos são iguais ao valor que x1 estiver armazenando. Na sequência, a nossa última opção lógica vai recair sobre o else, que é o caso das duas raízes serem reais e diferentes, ou seja, o nosso delta vai estar sendo maior que 0. Então, nesse caso, eu vou copiar, na verdade eu vou recortar todo esse nosso código, Ctrl X, e vou colocar aqui dentro do nosso else. Vou tabular da maneira adequada, posso selecionar o texto da tab, ou eu posso vir aqui, que dá realiza o mesmo procedimento, cria essa nossa tabulação adequada. Então, se o nosso delta foi maior que 0, a gente vai ter as duas raízes reais e diferentes, e aí a gente vai estar mostrando raízes calculadas, a gente vai mostrar tanto x1 quanto x2. Vou testar aqui o nosso programa para confirmar que todo o nosso raciocínio foi coerente. Vou executar. Vejam que o nosso programa já está funcionando. Raízes função Q. Seria legal a gente ter colocado aqui o CLC e o clear, mas tudo bem. Nosso programa ele calcula as raízes para a equação de segundo grau e aí já está pedindo aqui o valor de A. Vou colocar aqui valores aleatórios, 1, 2 para B e 3 para o coeficiente C. O nosso delta ele foi calculado. A gente consegue ver aqui pela workspace que o nosso delta assumiu o valor menos 8 e por ter sido negativo, a gente caiu aqui na seleção do if, onde saiu o alerta para a gente dizendo que os números, que o nosso delta, por ser negativo, faz o nosso problema não ter uma solução real dentro do conjunto dos números reais. Na sequência, vou pedir a execução novamente
vou atribuir 1, 3 para B e 4 para C. Novamente, a nossa solução não possui... novamente, o conjunto dos números reais... novamente, para o conjunto dos números reais, esse problema não possui solução. Antes de mais nada, eu vou acrescentar logo aqui o comando CLC e também o clear all e pedir novamente a última execução. Vou colocar valores aqui para testar. Vou colocar 1 para o coeficiente A, colocar menos 3 para B e menos 4 para C. Pronto. Agora sim eu tive... vou organizar aqui a visualização. Eu tive o meu delta, ele foi calculado para o valor 25, ou seja, positivo. Se ele foi positivo, a gente caiu então nesse else, ele foi um delta maior que zero. E aí para ele a gente teria que calcular as duas raízes, que de fato foram calculadas por serem reais e diferentes. Então vejam que o nosso programa agora ficou bem mais eficiente quanto ao que ele se propunha resolver. Pessoal, então era isso. O foco da nossa aula era estar estudando as estruturas condicionais alinhadas. Foi visto no nosso primeiro problema. E nesse segundo momento a gente só voltou ao exercício anterior e complementou ele para que ele ficasse bem mais organizado quanto a o que ele se propunha resolver. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.